seus ensinos um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Na minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, tem seus ensinos um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz, seus bons ensinos sejam sempre um lastro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, tem seus ensinos um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Olá, meu querido amigo, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez, sábado tão maravilhoso para meditarmos na palavra de Deus, tá? E falando na palavra de Deus, nós vamos falar um pouco sobre ela hoje, tá bom? Como é que a gente pode meditar na palavra? Exatamente. A gente sabe que hoje o mundo ele está uma correria, né? As pessoas correm para lá e para cá, acordam muito cedo, né? Não sabem, né, o que vai fazer durante o dia. E assim, vai aquela vida muito corrida, vão para o trabalho, escola, universidade. E a vida hoje está muito corrida. E a palavra de Deus, ela tem que ter a sua parte. E olha, preste bastante atenção naquilo que a gente prioriza na nossa vida. Agora, nesta manhã de sábado, eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus. E como é que a gente faz isso, pastor? Vamos lá, né? E antes de ler a palavra de Deus, em Josué capítulo 1, verso 8, vamos fazer uma oração, né? Vamos pedir orientação do Espírito Santo, tá bom? Feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus, estamos diante do Senhor em oração. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a tua palavra neste momento. Nos unge com teu Santo Espírito. Por favor, Deus Espírito Santo, que o Senhor nos oriente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 8. Acompanhe comigo, tá? A leitura, em que ele diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só que interessante, né? A palavra de Deus nos diz que é para a gente meditar nela dia e noite. Mas o que isso significa? Eu queria aqui mostrar para vocês realmente, né, o que esse texto ele quer falar. Você sabe que tem uma palavra lá, a palavra meditar, né? Quando Josué ele coloca, né, ali, olha, medita nela de noite. O que significa isso? A palavra meditar é agar. Agar, em Josué capítulo 1, versículo 8, significa mesmo meditar, sussurrar, certo? Ou simplesmente é murmurar. Mas como assim, pastor? Murmurar, a gente tem que ficar reclamando? Não, não é nesse tipo de murmurar. É no sentido de que nós devemos estar murmurando, baixinho, suave, meditando na palavra de Deus. Ok, pastor, agora a gente já entendeu. A palavra murmurar aí é no sentido não de ficar reclamando, né? Mas é no sentido de que nós devemos
minuciosamente, suavemente, sair nos nossos lábios as palavras de Deus. Mas como é que a gente faz isso, né? Aí, essa é a grande questão que nós temos hoje. Meditar. Como é que a gente medita na palavra de Deus? Primeira coisa, podemos afirmar algumas coisas. E a primeira delas está aqui. A primeira é estudar a palavra. Sim, estudar. Não é só simplesmente ler. Agora aqui, ó, preste bastante atenção. Não é só simplesmente ler, tá? Não é só simplesmente ler, mas é estudar a palavra. Como é que a gente estuda aí, pastor? Vamos lá. Quando você vai estudar algo, como é que você faz? Hã? Você pega o caderno, né? Quando a gente vê alguma aula no YouTube, por exemplo, a gente pega o caderno, começa a anotar os pontos interessantes, né? Aí, quando ele vai para a aula, a gente costuma anotar aquilo que o professor, né? Ele costuma falar, costuma nos ensinar. É a mesma coisa com a palavra de Deus. É estudar. Porque ler, todo mundo lê. Mas estudar, distrair daquilo que a palavra de Deus ela tem. Isso é o que é o mais importante. Entendeu? Entendeu agora o significado de estudar a palavra de Deus? Não é ler, tá? A gente poderia colocar um ventilador na frente da Bíblia lá e o ventilador passando as páginas e a gente lendo. Mas é ler, sentar, estudar e meditar naquilo que ela quer falar para nós. E hoje em dia, eu sei que está muito corrida a nossa vida. São muitas coisas para fazer. Durante o dia, você nem imagina quantas coisas a gente precisa fazer. E pastor, e a gente tem tempo ainda de meditar na palavra? Tem sim. Aí sabe qual é a segunda coisa? Vamos lá. A segunda coisa é refletir na palavra. Exatamente, refletir. Você medita. Você tira tempo para estudar. Não lê. Lê também, né? A gente precisa ler para poder estudar a Bíblia. Mas a gente tem que refletir. O que que aquele texto ele quer falar para mim? Naquele dia que você tirou ali, pelo menos 30, uma hora de tempo para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, sabe? O que aquele texto ele quer falar para mim? O que Deus naquele momento ele quer falar para mim? E é nesses momentos de reflexão, né, de refletir na palavra, que nós devemos pensar com seriedade, que Deus ele quer falar para nós. Sabe? Nós sabemos que nós somos pecadores, certo? E muitas vezes falhamos em dar aquilo que é de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, entendeu? Mais tempo para Ele. Porque muito mais importante daquilo que a gente investe é dedicar tempo à palavra de Deus. É dedicar tempo para Deus. Isso faz refletir a nossa vida. Como cristão, como cidadão, como ser humano em si, nós precisamos realmente entender que Deus faz parte da nossa vida. Sabe, eu posso estar falando aqui para pessoas, tá? Que neste momento está me assistindo e tá com a vida assim meio desorganizada, né? Uma vida meio que já assim, olha, pastor, não tem mais solução para minha vida. Mas gente, prestando atenção. Quando nos aproximamos de Deus, quando nos aproximamos de Deus, nós temos a certeza, tá? Nós temos a certeza de que Ele sempre estará conosco. Nunca esqueça disso. Por mais que você está numa situação difícil, num lamaçal lá que não consegue sair, você está sufocando. Lembre-se, Deus sempre vai estar com você. Apesar das dificuldades. Olha, você sabe que o que é bom passa, né? Mas o que é ruim também passa. E o refletir na palavra de Deus nos leva a essas conclusões. De que Deus sempre vai estar conosco. Mas, pastor, para por aí? Não, não para. Acompanhe comigo aqui, né? Além de estudar a palavra, além de refletir na palavra, nós temos aqui
falar a palavra. Sim, falar a palavra. Ok. Ao estudar a palavra, ao refletir nos seus ensinamentos, né? Nós devemos imaginar o como nós precisamos falar da palavra. Pastor, é como? É falar para as pessoas? Também. É bom que a gente fale às pessoas da palavra de Deus, entendeu? Mas o falar da palavra é você proferir as palavras. A gente só consegue internalizar uma coisa quando a gente memoriza ela. Eu gosto muito de fazer isso. Quantas vezes você já, durante esse ano, memorizou um texto bíblico? Uhum. Alguns, né? Então aí, pronto. Tá certo, pastor, não consegui. Ok. Pastor, olha, esse ano eu memorizei 15 textos da Bíblia. Legal, muito bom. Mas, nesse sentido, é que eu quero mostrar para vocês que não é somente estudar a palavra, não é somente refletir da palavra, mas também falar dela. Quando eu falo falar da palavra, é você internalizar e memorizar os textos da Bíblia. Ah, pastor, mas isso aí já é ultrapassado, isso aí. Não, não tem nada ultrapassado, não. Memorizar texto bíblico é muito importante, entendeu? E nós, como cristãos, já devemos ter, às vezes, textos de cor na cabeça, entendeu? Mesmo que seja curto lá, um texto bíblico, mas que você possa, em momentos difíceis da vida, você lembrar daquele texto e dizer assim, olha, Deus me pede para fazer isso, né? E o princípio ele fala isso. Ok, então eu vou agir conforme a palavra de Deus. Vocês estão entendendo como é? Em momentos difíceis, nós temos que memorizar. Em momentos difíceis, nós percebemos que quando nos ligamos à palavra de Deus, nós acabamos lembrando daquilo que Ele tem para nós. Gente, vocês não sabem o quão é importante nós estarmos ligados à palavra de Deus. É por isso que tem mais um, que é o pensar a partir da palavra. Quando pensamos a partir da palavra de Deus, nós entendemos que há um referencial. Não é algo que a gente vai buscar, né, em outras paragens, tá, para poder resolver os nossos problemas. Não, não é isso. Mas o referencial, quando há a palavra de Deus, entendeu? Nós temos a certeza do que Deus ele tem para nós. Eu sei que em momentos assim que a gente se sente tão cansados, né? A gente se sente assim tão estressados com a vida que acabamos pensando em desistir de alguma coisa, né? De algo, até mesmo da vida em si. Mas lembre-se, quando nós temos um referencial, que é a palavra de Deus, que é Deus falando conosco, nós vamos ter a certeza daquilo que Ele tem a nos oferecer, vai resolver o preenchimento, né, que nós temos dentro de nós. O referencial é realmente aquilo que Deus ele tem para nós. Lembre-se, só recapitulando aqui, estude a palavra de Deus, tá? Ela é importante para a nossa vida. Segundo, quem mais? Refletir na palavra, tá? Lembre-se que não é somente estudar, mas refletir o que é que Deus ele tem para me oferecer hoje. Claro, ele tem sempre algo a nos oferecer, mas a gente tem que buscar também, tá? Depois, falar a palavra de Deus, memorizar versos para quando for nos momentos difíceis, nós possamos lembrar, olha, Deus ele fala isso. E o princípio que está por trás disso faz com que eu pare e pense, olha, realmente eu tenho que fazer isso. É isso aqui que vai me levar para um caminho que Deus ele quer. E vai me fazer bem, porque Deus ele nunca me quer o mal. E depois é pensar a partir da palavra de Deus. Eu diria que é ter uma visão daquilo que Deus ele quer. E quando nós estudamos a palavra, nós partimos da palavra de Deus, nós acabamos de ter assim um olhar daquilo que Deus ele tem para a humanidade, daquilo que Deus ele tem para mim. Não é mais um olhar que a gente
olha e diz assim, olha, sabe, um olhar curto não é mais, não tem uma visão de mundo como o mundo pensa, mas é uma visão em que a palavra de Deus, em que Deus ele olha em si. Não sei se vocês estão entendendo. Nós passamos a olhar com o olhar de Deus. Quando estudamos a Bíblia, quando refletimos nela, quando passamos a agir conforme ela quer, nós passamos a olhar com o olhar de Deus para todos, para tudo e para todos. Gente, isso é impressionante, né? Nós assim percebemos que Deus, ele quer compartilhar alguma coisa conosco. Ele quer que nós estejamos ali e percebamos que realmente ele está conosco. Ele partilha de sua visão para com a gente. A gente percebe que a sua palavra nos traz à tona, né? E eu volto a repetir isso, nos traz à tona que nós e Deus podemos estar ligados. Exato. Você e eu podemos estar ligados com Deus. Pastor, eu sei, o senhor falou tudo isso aí, né? Estudar a palavra, refletir na palavra, falar a palavra, né? Pensar a partir da palavra. Mas, pastor, me dê coisas práticas de como é que eu posso meditar na palavra de Deus. Ok, vamos lá. Tem algumas coisas aqui práticas que eu quero passar para você. Pelo menos 4 delas, tá? Pelo menos 4. Vamos lá. Prepara aí, tá? Se você tá com caneta aí, papel na mão, anote aí, tá? Para você lembrar depois. Primeiro, vamos lá. É ler a Bíblia, né? Sempre separe um tempo. Eu volto a repetir, porque eu já falei isso anteriormente, né? Sempre separe um tempo para estudar a Bíblia. Você só vai, entendeu? Entender algo quando você estudar ela. Quando você está todos os dias lá treinando, entendeu? A leitura da Bíblia e está lá. É como se fosse um exercício físico, né? Você faz exercícios, mas você tem que estar lá todos os dias fazendo. Porque se você para uma vez ou outra, uma semana, 2 semanas, você tem que voltar com a mesma, né? Com a mesma forma de novo, entendeu? E quando você está constantemente estudando, você vai fazendo aquele exercício e vai internalizando o estudo da palavra, entendeu? É simples. É tirar um tempo. Pastor, quanto tempo? Olha, eu diria que 30 minutos, 1 hora, seria o suficiente todos os dias, tá? Para você ali entrar em contato com Deus, através da oração, da sua palavra, ok? Então, coisa prática. Primeiro dia, você tem que começar. Primeira coisa é começar, tá certo? Primeiro é tirar um tempo para estudar a Bíblia. Só isso. Quantos minutos? Pelo menos 30 minutos, 1 hora. Tá certo? Se puder mais, tranquilo, irmão. Tranquilo. Se puder mais, melhor ainda. Louvado seja Deus. Pelo menos você está dedicando o seu tempo para Deus. Pastor, segundo, o senhor falou que era 4. Ok, vamos lá. Segundo, é refletir no que acabou de ler. Sim, é você refletir naquilo que você acabou de ler. E esse refletir, como eu já havia falado, tá? Ele é muito importante. Porque não é só simplesmente ler, você está estudando o texto, certo? Você está estudando o texto. E quando você estuda, tá? Quando você reflete naquilo que Deus está falando para você, você acaba percebendo que não é só um simples alimento que não tem nutrientes, mas é um alimento em que vai te fortalecer para o dia. Olha só que legal, né? E é interessante, porque quando nos alimentamos, quando realmente estamos fortes fisicamente, né? Nós temos disposição para fazer tudo na vida. E assim com a palavra de Deus. Pastor, mas não gosto, né? Às vezes dá preguiça de ler. São as palavrinhas pequenininhas, tá? Ah, pastor, eu tenho problema na visão, tá? Eu não consigo ler. E aí? Gente, hoje em dia a tecnologia ajuda bastante, né?
Às vezes tem pessoas assim, né, que eu não sei ler, né, tal, mas está lá com um móvel na mão e arrastando o dedo para cima e para baixo, olhando postagem. Mas por que não pegar esse telemóvel, abrir no YouTube e dizer assim, olha, coloca aqui para mim, Bíblia Sagrada. Hoje em dia tá até o microfonezinho lá em cima, né, no YouTube, que você pode apertar lá em cima e dizer, olha, leitura da Bíblia, do livro de Gênesis, por exemplo. Aí vai dar para vocês tudo. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante. Hoje não há desculpas para não ler a Bíblia. Tá ouvindo? Hoje não há desculpas para não ler a Bíblia e não há desculpas para estudar a Bíblia. Porque o que tem de comentários da Bíblia hoje no YouTube, áudios, tem muitos. Então, você lê porque não quer. Você não ouve porque não quer. Não é por causa de incentivo nenhum. Porque a gente tem que mesmo se esforçar. Se a gente não se esforça para aprender algo, a gente sempre vai ficar estagnado e a nossa fé, ó, vai lá para baixo. Então a gente tem que se esforçar para poder compreender aquilo que Deus está falando. E hoje, a gente tem muitas ferramentas para poder aprender da palavra de Deus. Pastor, o senhor falou a segunda, que é refletir, certo? A terceira, gente, é ler a Bíblia em voz alta. Olha só. Pastor, eu não sei, ok. Você vai ouvindo o áudio e vai repetindo aquele áudio, entendeu? À medida que o áudio for falando, você vai repetindo também. É uma forma, certo? Hoje tem muitas coisas que a gente pode fazer. Pastor, quem sabe o quê? Ler em voz alta. É um exercício tremendo. Vai fazer você também memorizar, vai fazer você internalizar muita coisa também. Eu costumo às vezes fazer isso, né? Quando eu estou com dificuldade em aprender alguma coisa, eu vou lá e começo a ler em voz alta. É interessante, porque as coisas começam agora a fixar na cabeça, entendeu? Quando você ouve a sua própria voz, né, e começa a memorizar as coisas, você acha impressionante, né? Porque no ouvir e no falar é que você aprende, né, as coisas. E a gente aprendeu a falar assim, né? A gente pequenininha, a gente aprendeu ouvindo, e depois a gente foi aprendendo o quê? A replicar aquelas palavras pouco a pouco. A professora falava A, né? Aí tinha A, B, B, aí a palavra, né? Cão, né? Aí a gente ia juntando as palavras e assim a gente ia aprendendo. É assim com a Bíblia também, gente. É assim, a mesma coisa. Gente, a palavra de Deus, ela não deve, tá, ser jogada de lado, certo? Ela não deve ser deixada de lado. Ela tem que ser utilizada, tem que ser estudada, tem que ser marcada, tem que estar lá todos os dias na nossa cabeceira de cama, certo? Para a gente ler ela todos os dias, para internalizar ela, para poder ver o que Deus tem para nós. Se a gente não busca Deus através da sua palavra, a gente nunca vai ter um contato com Ele. E aqui está a última coisa, forma prática, que é, que é, pensar e viver diferente. Pensar e viver diferente. Pastor, como assim? A gente sabe que o mundo, ele vive de uma forma diferente. E muitas vezes vive de uma forma em que não condiz com a palavra de Deus. Não sei se vocês estão me entendendo. Parece que a Bíblia ela vai contra o mundo. Lembre-se, a Bíblia não vai contra você. A Bíblia vai contra o mundo. E aquilo que o mundo oferece são coisas ruins. Muitas delas são ruins. A Bíblia, entendeu? A palavra de Deus, o próprio Deus, ele quer que a gente saia dessas artimanhas que o mundo tem para poder realmente a gente entender qual é o significado para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela tem essa, essa, essa linha de pensamento de que nós devemos nos voltar para Deus. Não nos voltar contra Deus, mas voltar para Deus. E elas bate de frente com os nossos costumes, com as nossas atividades que nós fazemos, que são erradas muitas vezes, entendeu? Ela bate de frente e diz assim: olha,
Não, isso aí é errado. Isso aí não se deve fazer de jeito nenhum, porque se você for por esse caminho aqui, você vai se dar muito mal. Então, vá por esse caminho. Esse caminho aqui é o caminho que vai nos levar para os momentos assim. Vai ter dificuldades no caminho? Vai. Mas, gente, com Deus, quem é que não quer caminhar junto com Deus, mesmo nos momentos difíceis? Todos nós queremos. E nos momentos mais difíceis, Deus vai estar conosco. Nos momentos felizes também? Também. Nos momentos de decisão? Também Deus vai estar conosco. E hoje, meu querido, hoje, Deus ele faz um convite muito especial para você. E esse convite é de você estar mais próximo dele. Como? Lendo a sua palavra. Lendo, estudando ela, refletindo nela, falando dela, memorizando, internalizando, tornando ela a coisa mais importante da sua vida. Porque isso aqui é Deus falando conosco. E quando a gente deixa fechada, você sabe, né? A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas quando ela é aberta, quando a gente reflete nela, quando pensamos e refletimos daquilo que Deus ele tem a nos oferecer, a gente entende, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor falou comigo. Muito obrigado, porque eu estava num momento muito difícil da minha vida. E o Senhor falou comigo, através da tua palavra. Hoje, meu querido, minha querida, que você está na casa hoje, nesta manhã, pense bem, todos os dias, leia, estude, reflita, fale da palavra de Deus. Você quer? Você quer todos os dias estar diante da palavra de Deus para então para estar em contato com o Criador, com Deus? Você quer isso? Quer? Então eu convido você neste momento a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus e amado Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos dá a tua palavra. É o Senhor falando conosco. Ó Deus, e ao refletirmos na tua palavra, e ao estarmos com o Senhor a cada dia, nós temos a certeza de que nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos de decisões, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por teu amor e tua infinita misericórdia. Queremos te dizer que nós te amamos muito, Senhor Jesus, ou como nós te amamos. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E para auxiliar vocês no estudo da Bíblia, já que a gente falou sobre hoje como ele está na palavra, né? Nós estamos oferecendo para você, tá? Uma Bíblia Sagrada. Exatamente, tá? Então, além da Bíblia Sagrada, gente, olha só, temos aqui um estudo para guiar você, ok? Temos aqui um estudo, né? A fé de Jesus, exposição da doutrina cristã, ok? É um estudo que vai auxiliar você, tá? Na compreensão da Bíblia. É interessante, tá? Você pode adquirir ela. Pastor, é quanto? Gente, essa aqui é de graça. Você não precisa pagar nada, nada, nada. Tá vendo o número que está aparecendo aqui embaixo? Exatamente, esse número aqui. Você pode ligar e pode dizer assim: olha, o pastor lá disse que era para eu pedir uma Bíblia e um estudo aqui para orientar, né, no estudo da Bíblia. Vocês podem me dar uma? Ok, aí o pessoal responsável vai pegar seu nome, endereço, tá certo? E vai entregar para você, tá? Olha, gente, faça bom uso da Bíblia e do guia, tá bom? Que é muito bom. E Deus abençoe, tá?